Estamos ao vivo? Estamos ao vivo. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à quarta edição do nosso Vibra Talk. Eu sou a Pamela Oliveira, sou líder da nossa comunidade de profissionais e junto com a Mayra, que hoje está respondendo os comentários de vocês aqui no chat, eu cuido da experiência dos desenvolvedores que fazem parte da nossa plataforma. O Leandro, nosso CEO, que seria o host da nossa talk de hoje, ele infelizmente não vai poder comparecer, então eu vou conduzir esse bate-papo que tem tudo para ser muito bacana. Mantendo o nosso objetivo de tornar as nossas conversas mais inclusivas, eu vou me autodescrever também. Eu sou uma mulher branca, eu tenho olhos e cabelos castanhos, meus cabelos são ondulados, estão soltos, eu estou vestindo uma camiseta preta com a marca da Vibra, e eu tenho um fundo azul, que é o mesmo fundo que todos os nossos convidados estão usando. Para quem está chegando aqui hoje, ainda não acompanhou nenhum dos nossos Vibra Talks, esse é um bate-papo mensal, onde a gente reúne membros da nossa equipe e convidados para falar sobre vários assuntos. Nós sempre seguimos 3 linhas. A gente tem bate-papo sobre o universo geek nerd, inclusive no próximo mês esse vai ser o tema, então fiquem ligados. A gente tem conversas sobre diversidade e inclusão, que são feitas em parceria com a nossa comitiva de diversidade e inclusão na Vibra, e também temos bate-papos com foco no mercado de TI, que é o assunto da conversa de hoje. Quem quiser conferir os últimos Vibra Talks, a Mayra vai deixar aqui nos comentários o link do nosso canal do YouTube, que é onde vocês encontram os últimos episódios gravados. E quem ainda não é inscrito aqui na Twitch, já aproveita para se inscrever também e não perder as nossas próximas transmissões. Bom, antes de a gente entrar no assunto da talk de hoje, eu quero falar de uma parceria super especial, que já está com a gente desde a última talk, que é a Inclua, da Hannah e do Giliard, que estão aqui com a gente, e estão fazendo a nossa interpretação da nossa conversa para Libras. Então, eu queria passar a palavra rapidinho para eles poderem se apresentar, falar um pouquinho sobre a Inclua e também se autodescrever. Hannah, a gente pode começar com você? Já liguei. Pessoal, oi, tudo bem? Meu nome é Hannah, vou me autodescrever primeiro. Então, eu sou uma mulher de 27 anos, pele branca, cabelos e olhos castanhos, estou com o cabelo solto para trás do meu corpo no momento, estou usando uma camisa preta de gola V, sentada no escritório do nosso trabalho e ao fundo uma parede branca lisa, sem nenhum detalhe. Giliard e eu somos fundadores da Inclua, uma empresa de tradução e de interpretação para línguas de sinais, Libras, a língua brasileira de sinais, e também trabalhamos com outras línguas de sinais de outros países. Então, nosso objetivo como empresa é justamente tornar todo tipo de conhecimento acessível para as comunidades surdas que se comunicam em línguas de sinais, seja de qual área for. Então, estamos muito felizes de ter essa parceria com vocês, com a Vibra, né, justamente para poder levar todo esse diálogo, todo esse conhecimento para as pessoas que muitas vezes não têm acesso por uma questão linguística, né? Então é para isso que a gente está aqui hoje e estamos muito felizes com essa parceria. Vamos que vamos, vai ser um sucesso essa live. Boa noite a todos, eu sou um homem de pele branca, com 33 anos de idade, cabelo loiro, tatuagem nos 2 braços, um fundo branco, uma camisa preta e estamos no escritório de casa também. Obrigada, gente. Eu agradeço demais por essa parceria, por vocês ajudarem a tornar o nosso evento mais acessível. E a gente vai deixar aqui no chat o site e o Instagram da Inclua. Vale muito a pena conferir o trabalho deles. Terminando a talk, vão lá conferir. Então vamos para o nosso bate-papo em si. O tema da nossa conversa de hoje é contratação freelancer, os desafios do modelo na perspectiva do cliente. E como que a gente chegou nesse tema? Para muitas empresas, contratar profissionais de TI é um desafio. Contratar freelancers também gera muitas dúvidas para quem nunca teve contato com o modelo, assim como a gente tem clientes que têm muita experiência na área de TI e outros clientes que não sabem nem por onde começar.
Então, pensando nisso, a gente chamou para conversar na noite de hoje a Cris e o Eduardo, que têm perfis diferentes e têm experiências de contratação diferentes, então eles vieram aqui para contar um pouquinho da experiência deles. E a Luciane, a Lu, que não é cliente, mas ela cuida da experiência, do sucesso do cliente. Então, com certeza, também vai ter muitas experiências que já passaram por ela para compartilhar com a gente. Então, eu quero chamar os nossos convidados para se apresentarem e se autodescreverem também. Cris, a gente pode começar contigo? Claro. Boa noite a todos. Eu sou uma mulher branca, de 46 anos, cabelo castanho, nem Chanel e nem curto. Eu uso óculos e eu tô com uma blusa de gola alta azul e com um fundo azul também. Eu sou jornalista. Eu trabalhei durante 18 anos na redação do Diário Catarinense. Eu comecei a RBS, depois passou a CNSC. E eu saí da redação em 2018 e foi quando eu fui convidada a fazer parte de uma equipe para montar uma startup. Nós somos em 4 sócios, o nome da nossa empresa é Newspass. E nós já estamos em nossa 4ª pivotagem. Então, é um período longo, aí são 3 anos e meio. Nós já passamos por 2 pré-incubadoras. E durante esse processo também a gente recebeu um aporte do governo, a gente foi selecionado no programa Centelha, então a gente teve aí uma jornada de investimento também, que não era um investimento muito alto, mas foi bem importante para a gente, porque a gente fez muita pesquisa em função dos produtos que a gente estava desenvolvendo e caminhos também que a gente queria percorrer, né? E sempre voltado para a comunicação. Nós somos 3 jornalistas e uma gestora de RH, então a gente sempre teve esse olhar para a comunicação, né? Desenvolvendo produtos que atendam essa necessidade de fazer com que as pessoas tenham fontes confiáveis, de olho em fake news também. Então esse é mais ou menos o nosso propósito. A gente começou desenvolvendo um produto para cursinhos de olho nos jovens, né? A gente tinha a dor do jovem, que era a questão das atualidades para redação do vestibular e Enem. Só que bem na época que a gente estava fazendo a validação da venda, veio a pandemia, os cursinhos enlouqueceram, né? Tiveram que se adaptar aí a um cenário bem complexo e a gente meio que teve que se reinventar também. Atualmente a gente está olhando para a nossa área em si, né? Estamos pensando muito em melhorar a vida do jornalista, principalmente a questão de salário, muito olhando para o freelancer de jornalismo também, que é uma questão bem complexa, porque a gente tem uma dificuldade em mensurar horas, em fazer pagamentos. Então, é mais ou menos essa etapa que a gente está agora. Eu acho que é mais ou menos isso. Depois, durante a conversa, se aparecer mais alguma coisa importante, eu volto a falar. Bom, boa noite a todos. Eu me chamo Eduardo Coso, né? Sou homem, tenho 44 anos, pele clara, olhos verdes, cabelos castanhos, não tão castanhos aos 44 anos, né? Já tenho alguns cabelos brancos. Acredito que na live não dê para perceber, mas já tenho. Tenho uma barba, né? Estou também com um fundo azul. E estou com uma jaqueta preta, né? Bom, eu faço parte da Setup há mais de 20 anos, né? E desde 2002, né? E a Setup é uma empresa, é um grupo, né, de empresas, ao qual a parte da tecnologia a qual eu participo, né, desenvolve sistemas focados para o nicho de mercado ao qual o grupo atua, né, que é a parte de avaliação de imóveis. E apesar de ser um nicho de avaliação de imóveis, é um nicho que exige muita
perspicácia na parte de tecnologia, né? Porque a concorrência é muito grande, né? Então, hoje em dia, você conseguir entregar algo mais rápido, com menos tempo, isso gera receita, né? Então, assim, desde 2002, a gente vem desenvolvendo, redesenvolvendo e readequando, né, nossos sistemas dentro desse contexto de tecnologia que muda muito rápido e hoje cada vez mais, né? E com a pandemia também nós tivemos que nos reinventar, né? Então, até então, foi um aprendizado muito grande para todos, porque a gente saiu de um modelo de trabalho totalmente físico, né? E hoje a Setup Tecnologia ela atua totalmente remota, né? Com seus colaboradores totalmente remoto, e isso foi realmente, tivemos que reaprender a não só a parte de contratação de profissionais, a parte de entrega de produtos, entregas dos produtos digitais. Então, acho que vai ser legal esse bate-papo aí para a gente, todo mundo, trocar essas informações aí, experiências. Então é isso, Pamela. Bom, acho que agora sou eu. Eu sou a Luciane, tenho um fundo azul atrás de mim, meu cabelo é curto, eu tenho pele clara, olhos e cabelos castanhos, estou com uma camiseta preta, também escrito Vibra na cor branca. Bom, eu trabalho na Vibra há 2 anos, amanhã eu completo 2 anos na Vibra, inclusive. Sou responsável pelo setor de sucesso do cliente, atuo na gestão do relacionamento entre contratante e profissional, então eu estou sempre à disposição, né, das duas pontas para o que for necessário no quesito de ajuda, qualquer dúvida que eles tiverem, eles podem sempre contar comigo. Cada novo contrato que chega na Vibra passa pelo setor, sai do comercial e passa para o setor de CS, né? E a gente está sempre à disposição, a gente faz revisões mensais com esses clientes. Em alguns casos, a revisão ela é uma frequência menor, de 15 dias, uma semana, dependendo do contrato. Mas é isso, a gente está sempre ali à disposição para qualquer tipo de ajuda que o contratante ou o profissional precise, né? A atenção para ambas as partes da mesma forma, com o mesmo cuidado. E é isso da minha parte por enquanto, mas eu vou contribuir aqui com o que vier da Cris e do Eduardo. E, Pamela, muito obrigada pelo convite. Maravilha, gente. Estou sentindo que esse bate-papo vai ser bom mesmo. Então, bora lá, vamos para a primeira pergunta. Eu queria ouvir de vocês qual é a maior dificuldade que vocês têm relacionada à contratação de profissionais de TI. Muita gente que está ouvindo a gente está naquela primeira experiência, às vezes não sabe muito bem como começar. Então, eu queria saber qual dificuldade vocês já encontraram até hoje. Bom, a minha maior dificuldade, na verdade, quer dizer, a nossa maior dificuldade como equipe, desde o início, desde que a gente começou a montar a startup, a gente sempre escutou muito que ter uma pessoa de tecnologia era quase que fundamental nesse universo. E a gente não tinha, né? Como eu já comentei, nós somos jornalistas. Então, não ter essa pessoa acaba cegando a gente um pouco diante dos processos que acabam aparecendo, né? É uma coisa bem óbvia, né? A gente está mexendo com tecnologia e inovação e não ter realmente alguém de tecnologia é bem complexo. Então, nesse cenário todo, a nossa maior dificuldade, inclusive, era entender os processos de tecnologia, né? Entender onde teria que entrar o desenvolvedor, qual seria o papel, se ele teria que entrar na equipe como sócio, se ele teria que... Se o processo era um pouco mais à frente, assim. Então, a gente tentou, inclusive, trazer alguém de tecnologia para a equipe, mas a gente percebeu que nós estávamos muito no início de tudo, assim, né? Nós estávamos ainda desenvolvendo uma ideia, tentando entender que produto seria esse, que tipo de sistema a gente, né, seria
um site, se seria um aplicativo, se a gente teria até grana que a gente teria para fazer isso. Então, a nossa maior dificuldade foi se entender como uma equipe, como uma empresa de uma startup, né, para desenvolver um produto de tecnologia, sem ter esse desenvolvedor dentro, entender como que a gente ia trazer essa pessoa, sendo que não é fácil, né, encontrar um desenvolvedor que esteja disponível para entrar numa sociedade que encare esse processo de sociedade, que ele é bem complexo, né? A gente, na verdade, encara e vai, né? Então, não é todo mundo que está afim de estar ali lutando por uma ideia, né? Então, acho que realmente esse foi o maior desafio que a gente encontrou, assim. Bom, Eduardo. a minha experiência, né, no quesito de contratação, ela é um pouco mais técnica, né, eu acredito. A dificuldade, assim, de todo esse tempo, né, que eu já passei e que eu precisei contratar, seja por qual setor ou por qual tipo de contratação, né, é mais no quesito de habilidades, tá? Hoje em dia, para quem é da área, né, de TI, principalmente devs, tá? Sabe a quantidade de frameworks, quantidade de linguagens que existem no mercado, né? E quando você tem lá você monta lá uma stack, né, para atender o seu projeto, você quer contar ou né, precisa contar com um profissional mais gabaritado possível, porque isso gera a sua economia ali, né? E você vai ter o êxito no seu projeto. Então, às vezes você encontra o profissional, né? Mas ele não conhece toda a stack que você vai aplicar naquele projeto, né? Então, por exemplo, vou contratar um profissional de front-end. Mas mesmo sendo front-end, dentro do universo front-end, você tem ainda vários frameworks a utilizar, várias linguagens, metodologias, né, de desenvolvimento. Então, assim, na questão de contratação, eu sinto até hoje não, com as plataformas, né, foram surgindo de contratação online e tal, isso vem ajudando muito porque você tem uma gama muito grande, né, de profissionais. Mas ainda assim a gente tem ainda essa dificuldade no âmbito técnico de encontrar um dev com as habilidades necessárias para aquele projeto, né? Eu acho que essas são as demandas e as nossas dificuldades aqui na Setup. Bom, trazendo para o meu cenário, Acho que a Lu travou. Talvez eu possa complementar, enquanto o aluno volta, Por só em favor. relação ao que o Eduardo falou. Essa parte técnica, então, para a gente era um completo mistério, assim, porque a gente não tinha ideia, assim, até hoje, né? Eu não entendo nada de programação, não entendo nada de, de, dos termos, inclusive que são usados. Então, para a gente é um grande desafio mesmo, real. E para isso, desde o início, quando a gente começou a parceria com a Vibra, a gente teve junto um gestor de projetos, que foi a grande sacada para a gente, assim, porque essa pessoa ela consegue traduzir, digamos assim, né? Traduzir e entender as demandas que a gente precisa, né? Porque eu sei o que eu quero. A gente até conseguiu chegar no ponto de desenhar, de conseguir visualizar o produto, de conseguir fazer as telas não tão avançadas, mas as telas já realmente, como a gente tinha validado com os alunos na época do aplicativo para os alunos, então a gente conseguia ter esse grau até de desenvolvimento, mas a parte técnica do desenvolvedor zero, assim. Então, com certeza, trazer esse gestor de projetos junto foi a grande solução para a gente, porque eu acho que é um desafio, né, para as pessoas que não são desse universo, que eu pelo menos considero um universo bem complexo.
entender, né, e conseguir dizer, né, para o desenvolvedor, inclusive, ó, a gente quer isso, a gente quer aquilo, a gente vai fazer assim, a gente vai fazer assado, né. Então, a gente tem um limite, né, quem é leigo nessa parte técnica tem um limite ali que até consegue expressar o teu desejo, mas aí chegar ao ponto de conseguir desde a parte, assim, eu lembro que no início, essa parte de servidor, que a gente tinha que ter um servidor, que tinha que... Isso tudo, assim, gente, meu Deus. Mas é claro, são parcerias, né? E tudo é troca, né? Então, isso é muito rico também. Isso eu acho que é uma parte muito legal. Que a gente vai aprendendo a se comunicar, vai aprendendo a trabalhar em equipe, e é sempre uma soma, né? Sempre uma soma, né? O desenvolvedor entra com a parte técnica, mas a gente compartilha conhecimento de toda a construção de uma startup, né, que é muito legal também, toda essa parte de desenvolvimento, de validação do produto em si. E o desenvolvedor entra com a parte dele, que é muito rica também, que é colocar o que a gente sonha, o nosso desejo de pé, né? Na verdade, é mais ou menos isso. Acho que a Lu voltou, vou passar para ela. Voltei, pessoal, né? Começamos com uma limitação da tecnologia, né? Foi uma queda aqui, mas já estou de volta. Como eu ia dizendo, trazendo para o meu cenário, né, de gestora de relacionamento do sucesso, eu vou trazer essa pergunta para o meu cenário, né? A parte mais criteriosa, né, porque eu acho melhor essa palavra, é fazer com que o cliente se sinta seguro, né, em trabalhar com esse profissional, né? Afinal de contas, é no modelo remoto, ele não tem esse contato próximo, e como é que essa relação vai acontecer? E se eu precisar falar com o profissional e eu não conseguir falar com o profissional, como é que eu faço? São perguntas que chegam para mim no onboarding que é realizado a cada novo contrato, e são sempre as mesmas questões. Ok, Luciane, e se eu precisar falar com ele, ele não me atender ou não tiver alguma questão, como é que eu faço? Ele se reporta ao CS, o CS aciona, faz a relação entre ambas as partes ocorrer de maneira fluida, né? Para que o sucesso para a gente, né, para a Vibra, é a entrega, né, da demanda, é que o cliente receba de acordo com a expectativa dele, e o profissional também, por sua vez, tenha demandas que agreguem na carreira deles. A gente quer o ganha-ganha, né? A gente quer que essa relação aconteça da melhor maneira. Então, mudando um pouco a pergunta para mim, né? Eu vejo que a parte mais criteriosa é essa, trazer a segurança, né, para ambas as partes, de que eles vão ter com quem contar em caso de necessidade. Muito bom, gente. E é isso aí, Lu. A gente faz esse tipo de coisa só para o pessoal saber que a gente está realmente ao vivo. Então, é bom uma queda só para dar uma emoção maior. Gente, falando sobre profissionais freelancers, há um modelo de contratação diferente do que das contratações convencionais, digamos assim. Pensando nisso, vocês já sentiram alguma insegurança na hora de fechar um contrato? Então, como eu comentei, a gente desde o início da nossa parceria com a Vibra, no caso, a gente tem um gestor de projetos que acompanha a gente, né? E acaba que esse gestor, ele me passa muita segurança. Então, toda a seleção de profissionais que trabalharam com a gente, nós tivemos profissionais não só desenvolvedores, tivemos de outras áreas também, ele fez uma seleção prévia, me passou as opções, eu consegui analisar currículos, eu consegui entender até onde a capacidade dos profissionais que ele me indicou. Então, essas contratações, elas, em nenhum momento eu fiquei insegura, assim, porque a partir do momento que o Luiz, né, que era nosso gestor, ele fazia a seleção, eu já sabia que, enfim, ele já tinha um olhar prévio dele. Depois, com o que está disponível dentro do sistema, eu conseguia fazer uma outra análise, e depois tinha uma terceira etapa, que era a conversa com essas pessoas, né, com quem a gente estava aí tentando fechar uma parceria. E aí eu consegui avaliar tanto a comunicação em si, quanto essas pessoas conseguiam
se fazer entender, né, já que eu não sou da área. E assim, eu posso dizer com certeza, assim, que eu não fechei nenhum contrato com medo, assim, de, meu Deus, será que não, né, isso vai dar ruim? Não. E graças a Deus, até hoje, assim, a gente foi super bem atendido, assim, eu realmente consegui ter boas parcerias, ter bons resultados e eu realmente nunca tive essa insegurança, assim, pelo sistema em si, né, pelo processo em si, na verdade. Bom, eu posso dizer assim, pela experiência, né? Não digo que é uma insegurança, mas assim, a gente tem uma certa preocupação, né? Porque, por exemplo, a Setup, ela, mesmo antes da pandemia, né? Em determinados projetos, nós tivemos contratações de freelancers, né? Só que nós utilizávamos um meio que era aquela contratação física, né? E sempre tendo uma empresa que nos fizessem esse pente fino, né? De acordo com o perfil que a gente queria e tal, e mandava os profissionais lá na empresa, na sede da empresa, e a gente fazia esse recrutamento aí desse free para trabalhar no projeto. E com a pandemia, a gente teve que trabalhar todo mundo remoto, né? E acabou que a gente não tinha essa insegurança e passamos a ter, né? Mas assim, o que eu posso dizer assim é mais com relação ao comprometimento com o projeto, né? Porque assim, hoje você contrata um freelance para o seu projeto, dificilmente, com certeza, ou muito provável, que ele tenha outros projetos, né? Que ele atue em outras empresas ou outros projetos, né? É difícil você falar que ele não vai atuar ou que ele não pode atuar, né? Então essa é uma relação assim um pouco complicada. Então assim a grande insegurança nossa aqui por parte da Setup é saber se realmente o freelance ele está comprometido com as entregas, né? Se o que você combinou com ele, a questão de tanto de tempo de trabalho, as entregas, as sprints, se estão dentro, as entregas estão dentro do prazo, e também por esse trabalho ser totalmente online, né? A questão que entrou agora também muito recentemente para a gente é a questão da confidencialidade das informações, né? Nós passamos recentemente também a Setup por um processo da adequação à LGPD, né? A qual a gente teve que também adotar várias medidas de segurança, cautela da informação, tal. E tem a questão do projeto em si, né? Então, por ser um freelance que está trabalhando para você remoto, então tem toda essa preocupação da informação, de onde ela está indo e o que está vazando, né? Se aquele profissional realmente que você contratou freela e se ele tem realmente um acordo, se tem um contrato de confidencialidade, se isso está sendo seguido. Então, assim, acho que são essas duas inseguranças aí que a gente, no momento que a gente, não diria insegurança, mas é uma preocupação, né? Um ponto de cautela aí e preocupação. Bom, vou seguir aqui, né? Pegando o gancho do que o Eduardo trouxe. A Vibra entende a insegurança da pessoa, do contratante que nunca contratou, por exemplo, profissionais freelancer no modelo remoto, e a gente trabalha justamente, né, quando o cliente traz a necessidade de um profissional, o nosso time comercial trabalha muito forte no sentido de buscar o melhor perfil para aquele cliente, né? Justamente para eliminar essa insegurança logo de início, né? E a questão da confidencialidade, né? Ela é muito trazida para a gente também, né? Justamente por isso existe uma cláusula no nosso contrato que o profissional assina com a Vibra, porque ambas as pontas assinam um contrato com a Vibra, né? Para isso nós somos gestores de relacionamento, né? Então a gente trabalha muito forte nessa questão, porque a gente entende essa insegurança e o que a gente quer trazer para o contratante e para o profissional é justamente isso, a segurança de que eles vão estar trabalhando numa plataforma segura, que está oferecendo para eles segurança nas duas pontas, né? Então, do meu lado, é mais nessa linha mesmo.
Muito bom, gente. Agora eu queria entrar numa outra questão que é relacionada a modelos de contratação. Existem diversas formas, né, de a gente contratar desenvolvedores. Existem software houses, consultorias, plataformas de freelancers como a Vibra, além da possibilidade, claro, de vocês buscarem um desenvolvedor por conta própria, como vocês comentaram. Então, eu queria saber de vocês quais modelos de contratação vocês já usaram e quais foram os pontos positivos e negativos dessas experiências. Bom, a gente só usou via Vibra, desde sempre, assim, desde que a gente já tinha um modelo para desenvolver, para dar um passo à frente, né? Depois da validação da ideia. E pontos positivos eu já falei aqui, né? Que é o fato da gente conseguir visualizar muitas informações sobre os profissionais, então isso faz com que ao menos exista um filtro, né, de entrega ali do que o profissional é capaz de fazer ou não. E assim, claro que a gente tem essa insegurança de se o profissional vai realmente entregar o que foi combinado ou não, mas o processo em si ele me trazia segurança. Eu nunca tive realmente, assim, porque eu sabia que se aquele profissional não conseguisse entregar o que estava combinado, eu poderia trocar de profissional, né? Eu sabia que os pagamentos eram feitos conforme as entregas e eu também teria como avaliar essa entrega e ver se realmente estava dentro do que eu esperava ou não. Então, a dificuldade para a gente, na real, é o que eu já falei, a parte técnica. Eu não conseguiria contratar um desenvolvedor se não tivesse realmente alguém, né, que conseguisse olhar para o produto e porque a gente estava precisando me dizer, ó, é isso, é aquilo. Porque a gente não conhece a parte técnica. Mas dentro da Vibra eu consegui encontrar caminhos que facilitaram bastante a minha vida, assim. Então, eu realmente não tenho assim nem nada de difícil, de ruim para citar. Bom, e nesse aspecto, né, eu, por já estar, assim, há tanto tempo na empresa também, né, a gente já contratou de diversas maneiras possíveis, né, tanto, assim, até hoje, nós temos profissionais hoje que trabalham com a gente CLT, né, são profissionais que já estão há um certo tempo, e temos também freelance, né, depende muito, assim, do projeto, da ocasião, né. Hoje em dia eu digo até que a gente contrata mais freelance do que temos em CLT, né. E a contratação CLT é aquilo, né, ela te traz essa segurança do ter um profissional dedicado, realmente exclusivo, né, para o seu projeto. Você consegue ter um plano de carreira, de promoções ou de estudo também, de evoluir esse profissional junto com a tua equipe ali, né. Só que o custo é muito alto, né, vai falando dos pontos negativos, né, a gente tem ali, hoje em dia, a gente sabe que o custo do Brasil é muito alto, né, então você manter um profissional hoje, a Setup não é uma mega store, né, de desenvolvimento, né, então nós temos ali também as nossas limitações, e você manter toda a sua equipe ali no regime CLT hoje, para a gente não compensa, porque muitas vezes a gente tem um projeto de curta duração, né, então assim, o custo de contratação, burocracia, documentação, é muito alto, né. E já na questão de freelance, né, aí nós temos alguns profissionais nesse modelo, e o ponto positivo é isso, você contrata sob demanda, né. Então, nós temos projetos que eles têm uma longa duração, como temos projetos de curta duração, né. Ou muitas vezes, nós contratamos na Setup para compor equipe, né. Então, por exemplo, eu já tenho, como eu falei, né, nós temos ali o nosso conjunto ali de profissionais que são fixos, tá, e de repente eu preciso dar um gás, né, naquele projeto, eu preciso colocar mais mão de obra ali,
E essa questão do freelancer, inclusive através da plataforma Vibra, veio a calhar muito, muito bem para a gente, porque a gente consegue alocar o profissional, né, na equipe. Tivemos uma assessoria muito boa, porque a gente tinha essa dificuldade no começo, como eu falei lá, né, da questão da habilidade de um profissional para se adequar na nossa stack de desenvolvimento, né? E nós tivemos a ajuda da Vibra para encontrar esse profissional, tá? Que está com a gente aí hoje. E para a gente tem sido muito bom. No lado negativo do freelance, o que a gente entende, não negativo, mas um ponto a preocupar, é a questão do comprometimento, né? Com as entregas. Até hoje, graças a Deus, nós não tivemos problemas, mas é um ponto que a gente sempre tem que estar sempre em constante comunicação, né? Tem também a questão da comunicação, né? Porque muitas vezes você pega lá um freelance, se ele for através de uma plataforma, ou seja ele vindo de uma empresa de consultoria, né? Muitas vezes a cultura desse freelance, ele está habituado com uma outra cultura que é diferente da sua cultura de desenvolvimento na empresa, né? Então, também você tem pouco tempo para poder você fazer esse ajuste, né? Diferentemente de um CLT, onde você vai adequar aquela pessoa na sua cultura, né? Então, assim, eu acho que os dois modelos que a Setup atua, né? Tanto o CLT quanto o freelance, elas são casadas dessa forma, né? Então, para alguns projetos, nós temos os CLTs e a gente também contrata freelance para poder compor equipe, né? Compor equipe para projetos menores ou projetos longos, tá? Vou seguir aqui falando dos nossos, né, nossos modelos de contratação, porque a gente quer contemplar a necessidade de todos os contratantes, né? Para isso, a gente tem um modelo sob demanda, que é para trabalhos pontuais, assim, demandas menores. Temos o STERI, que aí entra o que o Eduardo falou, a questão da preocupação, né? Da dedicação do profissional, que é o STERI, nada mais é do que o contrato recorrente, que a gente chama, né? O contrato, esse contrato, o cliente vai ter a segurança de horas semanais fixas no contrato, horas mensais. É um contrato que pode ser de 3, 6 meses, 1 ano, renovável. Então, a segurança de ter esse profissional dedicado, né, 100% ali para aquela demanda. Tem também, para quem tem necessidade de montar um time, né? Aí tem o apoio de um gestor. E tem o nosso modelo Enterprise, que é focado em grandes empresas. Então, a gente está aí para contemplar todas as necessidades. Espero ter respondido a pergunta, Pô. Respondeu sim, Lu. Bom, passando para algo um pouquinho mais técnico, então quero ver, além do Eduardo, se Cris e Lu se sentem à vontade para responder também. Eu queria saber quais técnicas ou quais processos vocês têm aplicado para ter sucesso no desenvolvimento dos produtos de vocês. Então, eu não sei se eu vou desenhar aqui um cenário que é o que tu esperas, mas o que aconteceu com a gente? Assim, a gente, como eu comentei, nós participamos de duas vezes de uma pré-incubadora, que é o Co-Creation Lab. Então, o que eu acho muito legal de pensar, assim, essa estrutura que se monta da empresa, né? Eu até estou fazendo um curso agora de UX Design, que tem muito do que a gente passou dentro da pré-incubadora, né? É observar as dores do usuário, observar o usuário, o produto que realmente faz sentido para esse usuário. Então, hoje eu entendo que até chegar no desenvolvedor, tem todo um estudo por trás, né? Tem todo um processo por trás que quanto mais bem feito, mais fácil fica quando a gente de fato vai desenvolver o produto, né? Porque eu vou desenvolver algo que foi
testado, algo que foi pesquisado, que é fruto de pesquisa, né? Então, hoje eu valorizo muito esses processos, assim. A gente consegue enxergar cada etapa, consegue enxergar a importância de cada etapa, desde daquelas etapas que a gente sempre escutou quando a gente vai montar uma empresa, né, que é missão, propósito, e hoje em dia a gente consegue avançar muito mais, né, com essas validações todas que fazem parte do processo da construção de uma startup. Então, se eu tiver que valorizar algo, realmente eu vou valorizar esses processos, porque eu acho que aí sim a gente faz uma parceria inteligente quando chega no desenvolvedor, né? Que quando a gente realmente estuda o UX, a gente entende também isso, assim, né? Que é uma parceria e que a gente vai entregar um conceito, né? A construção de um conceito na mão do desenvolvedor que daí entra com o papel dele, né? Mas eu acho muito importante destacar isso, assim, o quanto é legal a gente ter esse pré-desenvolvimento do projeto, que não é só, vou desenvolver, né? Tem todo um estudo antes que é muito importante para o sucesso do todo, assim, né? Acho que é isso. Bom, legal, Cris. Bom, nós aqui na Setup, nós utilizamos o Design Sprint, né? Como um dos processos, assim, para desenvolvimento dos nossos produtos digitais, né? Nós adotamos até o Design Sprint por uma questão, assim, mais de lidar com o nosso cliente. Na verdade, assim, nós temos 2 tipos de clientes na Setup, né? O próprio cliente interno, né? Do grupo mesmo, tá? Que é a Setup, da qual a gente desenvolve as aplicações para o grupo. E nós temos os nossos clientes da Setup Tecnologia, que é um público externo, né? Então, mas ambos, a gente adequou o nosso desenvolvimento ao Design Sprint por ser uma questão mais visual, né? Então, a gente consegue escalar esse projeto de uma maneira um pouco mais visual. Isso ajuda para fazer toda a parte de entendimento junto com o nosso cliente. E também utilizando a metodologia ágil através de Kanban, né? Hoje são as 2 processos técnicas aí que a gente utiliza, né? Por um lado o Design Sprint e por outro a metodologia ágil Kanban para poder organizar esses processos com as equipes, front, back, DevOps, né? E é isso. Vou seguir então. Bom, eu não sou a pessoa técnica, né? Eu sou a pessoa que cuida dos relacionamentos, mas algo que foi bem importante para mim, enquanto CS da Vibra, foi realizar cursos, né, de metodologias ágeis, né, para entender mais o meio, né, para entender mais as metodologias que os clientes utilizam, né, para que o trabalho deles aconteça. Justamente nos nossos kickoffs, que são aplicados nos onboardings, a gente entra em assuntos como qual é a dor do cliente, né? Por que ele está contratando um profissional da Vibra, a gente pergunta sobre as principais linguagens, frameworks que eles vão utilizar, enfim, uma gama de perguntas que a gente faz. Né? E uma das perguntas também é se existe alguma metodologia na qual o profissional precisa se adequar. Então, talvez, se eu não tivesse conhecimento, seria algo que ficaria vago, né? O cliente também se sente mais seguro em entender que a pessoa que está fazendo a gestão do relacionamento deles ali, daquele contrato, entende o que está acontecendo, como que acontece o processo. Ótimo, gente. Bom, a gente já está se encaminhando quase para o final. Uma pergunta que eu quero muito fazer, antes de passar para ela, se alguém tiver alguma pergunta e quiser mandar aqui no chat, a Mayra está fazendo a moderação, dela passa para a gente, para passar para os convidados. Mas uma coisa que eu queria saber, como eu comentei, muitas pessoas que assistem a gente estão começando, ainda não sabem muito bem
como fazer uma contratação. Então, eu queria saber de vocês, se vocês fossem dar uma dica para empresas que estão fazendo a sua primeira contratação freelancer, qual dica seria? Eu com certeza indicaria um gestor de projetos. Assim, eu sei que nem todo mundo tem grana suficiente para montar uma equipe de cara, né? Talvez as pessoas elas tenham que focar, né? E contratar um desenvolvedor direto, mas eu não conseguiria assim um gestor de projetos, né? Acho que seria bem mais complexo, assim, porque como eu comentei antes, assim, é um tradutor, né? O nosso gestor, ele está com a gente desde o início, ajudou inclusive na inscrição do Centelha, que a gente precisava ter uma parte mais técnica para fazer a inscrição em determinado momento lá do processo, que a gente foi sendo aprovado em determinado momento, tinha que ter uma parte técnica, e aí o gestor já entrou nesse processo, então ele entende a essência do que a gente está se propondo a fazer, e sempre foi muito tranquilo, assim, porque aí eu rapidamente eu aprendi a confiar nele, porque os resultados realmente faziam sentido, e foi uma parceria muito legal, e até hoje, assim, porque não só para contratação, mas de dúvida, de socorro, sabe, não está dando certo, o que eu faço, de trocar ideia, então, realmente é uma pessoa que hoje faz muito parte da nossa equipe, né, é muito importante. Então, se eu tivesse uma dica, era essa, assim, se tiver grana para ter um gestor de projetos, contrato, porque ajuda muito no todo, assim. A minha dica, e até por experiência também própria, né, eu colocaria aí que o alinhamento com o profissional é muito importante. Em que sentido, né? Um alinhamento da entrega, né? Então, assim, o que você espera receber, né? E esse profissional está muito bem alinhado com o que você realmente quer receber, né? Por exemplo, muitas vezes você pode estar contratando um profissional e esse profissional ele tem somente 4 horas, 3 horas diárias para trabalhar no seu projeto. E a sua expectativa é uma expectativa de curto prazo, né? De receber muita coisa. Então, assim, esse alinhamento ele é muito importante, né? Porque senão você vai estar jogando o seu tempo fora, né? E não que você não vai ter o produto, mas você não vai conseguir no tempo que você gostaria, né? E isso acaba sendo às vezes frustrante, né? Eu conheço até muitas pessoas que deixaram muitas empresas de amigos que deixaram de contratar um freelancer, por exemplo, porque passou por essa experiência negativa, né? De contratar ele, esperar que fosse algo e não recebeu algo, né? Mas vai muito essa alinhamento de expectativa, né? E da minha experiência com a Vibra, né? Eu tenho assim tirado muito proveito, está sendo muito proveitoso, muito sucesso, como eu falei, né? Desde o começo eu tive um pouquinho de dificuldade para encontrar devido às habilidades que eu gostaria. Tive a ajuda da Vibra, né? Para poder encontrar esse profissional. Fizemos os alinhamentos, né? De quantas horas ele conseguiria trabalhar para mim por dia ou por semana, né? E fizemos essa expectativa aí. E também a questão tem outra coisa que eu quero deixar registrado, é a questão de reuniões, participação de reuniões, né? Porque, por exemplo, muitas vezes você tem uma equipe grande e a qual você precisa fazer uma reunião e você não consegue o profissional estar presente naquele horário da reunião, né? Esse profissional freelance. Então, você alinhar essa expectativa também de reuniões, você consegue reunir toda a equipe, né? Por mais que você tenha o contato diário com essas pessoas, mas muitas vezes você jogar todo mundo na mesma sala e conversar e alinhar expectativas de um lado de outro, né? Para um gestor de projeto, isso é muito importante. Então, eu tive toda essa preocupação e com a Vibra eu não tive nenhum problema, porque quando nós fizemos essa contratação pela Vibra, eu já tive esse alinhamento com o profissional, quantas horas, né? De que horas que ficaria melhor para ele participar de reuniões.
Então, assim, para mim está sendo muito proveitoso. Mas, assim, a dica que eu dou é isso, é fazer realmente esse alinhamento de expectativa de entrega, horário, né, que o freelance pode trabalhar, de quantas horas ele pode trabalhar para você, e depois daí é sucesso. Bom, a Cris e o Eduardo contemplaram bastante coisa do que eu também iria dizer, né? Mas se a pessoa, vamos lá, dicas, né? Se a pessoa tem uma ideia legal, mas não sabe quem contratar, né? Vai lá e busca um gestor, um analista, né? Ou os dois, né? E outro ponto, se ter muito claro, assim, claro, né? Esse caso, esse primeiro caso é quando a pessoa não sabe, né? Não tem conhecimento, não tem uma ideia, mas não sabe como executar, né? Agora, se você tem a ideia, sabe como executar, tem a clareza do perfil que você precisa, das tecnologias necessárias, o teto do valor hora que você está disposto, quantas horas por semana você vai estar precisando desse profissional, observações gerais sobre o projeto, quanto maiores forem as informações que você trouxer para o nosso time comercial, mais fácil fica para buscar um perfil aderente à necessidade, né? E para além disso, com certeza, concordo 100% que o alinhamento de expectativas é algo, algo extremamente importante, assim, eu diria que 50% do sucesso é o alinhamento de expectativas, né, e comunicação, né? Perfeito, gente. A gente está se encaminhando para o final, mas a gente recebeu uma pergunta no chat. Se vocês puderem responder rapidinho o que vocês acham. A pergunta foi: qual o maior erro que vocês já cometeram ao contratar um profissional, algo que vocês não observaram e que foi problemático durante o projeto? Estou pensando aqui o que eu poderia citar, assim, mas acho que o grande desafio é, mesmo tendo um gestor de projetos como a gente tem, é manter o ritmo do que está sendo executado, né? Eu percebi, por exemplo, nós tivemos agora no último mês um contratempo em que eu não pude me dedicar totalmente ao que estava sendo feito, ao projeto em si. Eu tive que sair um pouco assim. E aí eu percebi o quanto a minha presença, mesmo tendo um gestor de projetos, ela é importante, assim. Então, eu não sei se eu realmente não tive nenhum erro, assim, contratei uma pessoa e não deu certo. Até porque quando eu não tive o resultado esperado, eu consegui conversar e consegui reverter e consegui fazer com que a execução fosse melhorada e eu ficasse satisfeita com o resultado. Mas esse olhar atento, assim, é uma coisa que me chama muita atenção, assim, que se eu não estou com o olhar atento, as coisas ficam mais dispersas, né? Mas isso eu acho que é meio óbvio, mas é só isso, assim, uma coisa que eu tenho observado, que é a constância e o olhar atento, ela tem que permanecer, senão realmente as coisas elas ficam mais lentas, as entregas ficam mais lentas. Eu acho que justamente porque o freela ele tem essa liberdade de fazer mais coisas ao mesmo tempo, né? Então, de repente, pode parecer, né? Como eu sumi um pouco de cena, pareceu que eu não era tão urgente, né? A entrega não era tão urgente, e aí talvez eles tenham se dedicado a uma outra entrega, sim. Isso não chegou a me atrapalhar porque eu realmente estava ciente de que isso aconteceria, mas foi algo que me chamou a atenção e que talvez eu tenha que estar mais atenta, assim. E eu vou na mesma linha da Cristiane. Eu tive, assim, não que foi um problema, mas foi essa questão de alinhamento de horários, né? Eu tinha uma equipe de back-end, né? Trabalhando em casa full-time, né? E ao contratar um profissional front-end, assim, a gente sabia que ele teria uma certa quantidade de horas disponível, né? Mas não foi o suficiente. Então, assim, e aí foi mais uma questão
mesmo gerencial, né? O profissional ele não tinha como dedicar mais horas, tá? Não que não houve má vontade, não houve nenhum problema por parte dele com relação a setup, mas assim, o projeto se encaminhou para uma necessidade maior, né, do front, e eu acabei ficando com a minha equipe de back-end parado, né? Então, assim, você acabou, tipo, eu acabei tentando economizar de um lado, mas acabei gastando mais de outro, né? Então, assim, acho que esse foi um erro, assim, que eu posso falar que a gente cometeu já, né? Essa questão de expectativa quando você contrata, principalmente quando contrata remoto, freelance, né? Com quantidade de horas limitadas ou não, você tem tem que ter um gerenciamento muito bem aqui no meio para que você não tenha essa falta de demanda ali, tanto de uma equipe quanto de outra, né? Para que não fique esse gap aí no meio. Então, eu acho que esse foi um dos erros aí que a gente já passamos, nós já passamos. Bom, o que eu analiso das questões que surgem dos clientes, né, que trazem alguma dificuldade para os projetos, quando o cliente é bem na linha do que a Cris e o Eduardo falaram, né? Quando um cliente tem uma demanda grande e ele contrata horas pontuais sob demanda, né? Porque o contrato sob demanda, ele não impede o profissional de ter outras atividades, né? De ter outros contratos, e enfim. E quando o cliente tem muita demanda e não faz um contrato recorrente, né? Ele não acaba que ele não pode contar com a dedicação, né, exclusiva. Claro, o que ficar combinado tem que ser executado. Isso é básico, né? Mas corre o risco de acontecer o que o Eduardo falou, né? De precisar desse profissional e ele já está comprometido com algum outro projeto, né? Então, se eu puder pontuar questões que dificultam, né? No caso, seriam erros, vamos colocar dessa forma, erros que eu percebo que acontecem, é mais nessa linha de grandes projetos, de projetos a longo prazo, contratados com feitos sob demanda, né? Excelente, gente. Bom, ouvindo vocês, eu tenho certeza que o nosso bate-papo rendeu dicas tanto para quem quer contratar, para quem é um cliente, quanto para desenvolvedores que estão iniciando a carreira como freelancer e também precisam se adequar a essa forma de trabalho. A gente já está finalizando o nosso tempo, então queria passar para vocês fazerem suas considerações finais, se tiverem algo a acrescentar. Podem ficar à vontade para falar. Então, talvez algo legal que eu acho que deva ser dito aqui é a questão do pagamento, né? Eu acho que eu comparo muito a minha vida de freela como jornalista com a vida de quem tem uma plataforma como a Vibra, por exemplo, dando suporte, né? Nessa conexão aí entre o cliente e o profissional, né? Acho que essa questão de ter a garantia do pagamento, já que a gente, como cliente, já tem que pagar as horas que previamente contrata, né? Eu acho muito rico, assim, eu acho muito seguro. E a questão também de receber com a entrega, eu também acho muito legal, porque o universo... eu, por exemplo, às vezes faço um freela e demora um mês para receber, ou, né, a gente tem que respeitar uma agenda de pagamento, às vezes faz para uma grande empresa, ou faz para o setor público. Não é tão fácil assim, né? Então, se eu tivesse que colocar algo que eu acho muito legal, assim, realmente é a questão do pagamento. Foi algo que me chamou a atenção desde o início, né? Não é uma prática que acontece, por exemplo, com a gente jornalista quando vai fazer um freela, que eu acho muito legal, assim. E também gostaria de aproveitar já e agradecer o convite, né? Achei muito legal. Eu realmente a Vibra é uma grande parceira do nosso negócio, assim, sempre foi muito muito bom, assim, tanto o relacionamento quanto as contratações, quanto os processos em si, eu acho muito legal. Bom, eu queria aproveitar e agradecer também a Vibra, né, pela parceria aí, pelo convite. E eu queria também deixar assim um encorajamento, né? Eu sei que hoje em dia
e depois da pandemia, né, tem se tornado mais frequente isso, né, mas eu queria encorajar, né, outras empresas e outros gestores de projeto a fazerem, né, terem essa experiência dessa contratação de freelance, né. Claro, tem todas essas demandas que nós conversamos aqui, né, de ficar atento a certos pontos, né, adequação disso, horário, alinhamento, expectativa, é óbvio, isso até mesmo quando você tem um profissional CLT, você tem que tomar certos cuidados, né. Mas assim, eu queria encorajar outras empresas, porque para nós, na Setup, a experiência tem sido muito boa, tá? E eu digo que a gente vai, nos próximos meses e anos, a parceria acho que tende a aumentar, a gente tende a contratar mais profissionais e devs nesse formato de contratação de freelance, tá? Porque faz mais sentido para a gente essa expectativa, né, de ter o profissional sob demanda e se encaixar na nossa equipe. Então eu queria deixar esse encorajamento aí para outras empresas também. Bom, a Cris e o Eduardo arrasaram, né? Enquanto sucesso do cliente, quero agradecer vocês pela disponibilidade de sempre responderem aos meus contatos, me deixando sempre a par, né, de como tá fluindo a relação de vocês. Estou sempre à disposição, né? Eu sempre digo isso, mas não custa reforçar. E, bom, Pam, muito obrigada mais uma vez pelo convite. Eu espero ter agregado aqui no VibraTalk. Com certeza, gente. Nossa, gostei muito dessa conversa. Quando eu conversei com cada um de vocês, eu não esperava menos. Realmente foi muito bacana esse bate-papo. E então é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um VibraTalk. Muito obrigada, Cris, Eduardo, Lu, por terem disponibilizado esse tempo. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou a gente até aqui. No mês que vem, a gente tem a nossa 5ª edição do VibraTalk. E um spoiler, vai ser sobre desenvolvimento de games. Então, quem curte o assunto, já anota na agenda, vai ser no dia 28 de setembro, no mesmo horário aqui na Twitch. E é isso, eu espero todo mundo lá. Abração e até mais. Um abraço, tchau, tchau.